Vídeo flagra assalto a supermercado na região do bairro Cervezão. É a segunda vez em menos de um ano que o local é alvo de bandidos armados. Últimos dias para entrega da declaração de imposto de renda e, segundo a Receita, ainda faltam cerca de 9 milhões de contribuintes. Ficou mesmo no passado e na trajetória do progresso da cidade. Situação de vagões no centro preocupa a população. Muitos são usados por usuários de drogas. Você tem dificuldade para dormir e aí o dia seguinte fica chato? Saiba que existem distúrbios do sono que acarretam inúmeros problemas e podem ser tratados. Comunidade de Cascalho traz receita das mais tradicionais, feita com muito carinho e muita história e tradição. Estes são os destaques do Rio Claro Notícias desta quarta-feira, que começa agora. Boa tarde. Nós começamos o Rio Claro Notícias falando novamente sobre a ousadia dos bandidos. Eles assaltam no meio da tarde, armados e não dão a mínima para câmeras de segurança. Um mercado na região do bairro Cervezão foi assaltado ontem, pela segunda vez em menos de um ano. O assalto aconteceu às 13h50 da tarde neste supermercado na Rua 6 do Jardim Progresso. As câmeras de segurança registraram o crime realizado por um homem de capacete que abordou funcionários do local. Os dois indivíduos estacionaram a motocicleta e vieram nesta direção. Entraram no mercado e anunciaram o assalto. Ficaram apenas 40 segundos, o suficiente para causar prejuízos e assustar os funcionários. Precisa fazer o fechamento do caixa correto e aí a gente sabe o valor, mas por volta de R$400. Apavoradas, né? Até porque uma trabalhadora, uma servidora, trabalhadora aqui do nosso negócio que passa pelo risco, né? Uma arma de fogo apontada em sua direção, né? As duas nunca havia acontecido com elas, né? Com outras já aconteceram aqui. Ficaram apavoradas e a gente estamos aqui para acalmar elas, né? Após recolher o dinheiro, o criminoso ordenou que a funcionária não olhasse para trás e fugiu com seu comparsa, que esperava na motocicleta pela rua movimentada. Segundo o proprietário, por pouco não foram pegos pela polícia. Por questão de 15 segundos, a polícia teria pego, né? Mas eu tenho certeza que pelas imagens, que está muito clara, a polícia vai conseguir tirar esses dois indivíduos de circulação. Desta vez, o desfecho foi diferente do último assalto no local. Em agosto do ano passado, outros dois homens tentaram roubar o mesmo supermercado, mas foram interrompidos por policiais que passavam pelo bairro. Infelizmente, estas não foram as únicas vezes em que o estabelecimento foi alvo de criminosos. Muitas vezes, né? O ano passado houve outro assalto, a polícia conseguiu pegar os dois rapazes que estavam fazendo assalto. Agora olha essa, estudantes aqui de Rio Claro foram vítimas de um indivíduo que as abordava na rua dirigindo e fingindo pedir informações. Na sequência, tentava dar carona às menores de idade. Uma situação no mínimo constrangedora. Isso sem contar o risco de algo mais sério acontecer com alunas desta escola estadual em Rio Claro. Segundo relatos das estudantes, o indivíduo agia nas ruas do bairro, onde abordava as meninas pedindo informações. Em alguns casos, ele as convidava para entrar no carro e chegou até a mostrar o órgão genital para as vítimas. A situação ocorreu na rua, no horário de entrada. Essa é uma das mães que teve que ouvir os relatos da filha e desde então convive com medo. Por isso, ela prefere não se identificar. Eu me sinto impotente em saber que assim, ela correu um risco, poderia ter sido algo mais grave. E a gente sabe, assim, já conseguiu reconhecer a pessoa e a pessoa continua solta, então eu me sinto impotente. Eu estou dando bastante atenção para ela não sai mais na rua sozinha, não fica mais nem na calçada brincando sozinha, porque ela ficou também traumatizada com isso. Ela também não se sente mais segura. Agora ela conta com o apoio e união de todas as outras mães que passaram pela mesma situação. A gente está se comunicando, né, via telefone, mantendo contato uma com a outra, uma apoiando a outra, estão todas com medo, porque a gente não sabe a índole da pessoa, né? Quer dizer assim, sabe que não é uma pessoa de bom caráter, né, pelo que já fez, né, mas não sabe até que ponto ele pode chegar. Todas precisamos trabalhar, todas temos crianças pequenas e
uma conversa com a outra, as crianças se encontram, vamos uma ajudando a outra para as crianças ir para a escola na hora de voltar, para dar esse apoio mesmo. De acordo com as mães, uma das crianças conseguiu memorizar a placa do carro, o que facilitou na hora da investigação por parte da Delegacia da Defesa da Mulher, que também trabalha em casos que envolvem crianças. Com isso, foi possível a identificação tanto do carro quanto do próprio acusado. Segundo a delegada responsável pelo caso, o inquérito já foi encaminhado ao judiciário e o acusado aguarda em liberdade. Olha, e hoje pela manhã, um furto no distrito de Ajapi terminou com perseguição, batida e troca de tiros com a guarda municipal. O carro usado pelos bandidos no assalto foi este Ford Ka. Dentro, um televisor e roupas levadas de uma residência no distrito de Ajapi. A vizinha teria percebido a ação e ligado para a Guarda Civil Municipal. As viaturas estavam a caminho da ocorrência quando, neste ponto, cruzaram com os bandidos, que, ao tentarem fugir do cerco, bateram o carro. Já desembarcaram já do veículo, efetuando disparo contra a equipe e se embrenharam meio ao matagal. Tá? E, enquanto a resposta, foi efetuado disparo também por parte da guarda. Provavelmente deve ter um baleado. A guarda fez buscas pela região e solicitou o apoio do helicóptero Águia, que não pôde sobrevoar a área por conta do mau tempo. Uma hora depois, um menor de 15 anos que participou do furto foi apreendido. Segundo ele, não conhece, como sempre, eles não conhecem ninguém, não sabem onde mora. Fez o assalto junto, mas não conhece. Exatamente, conheceu agora há pouco e foram fazer o assalto junto. De acordo com a guarda, o carro pertence a um dos suspeitos envolvidos na ação. E, por meio dele, os agentes pretendem identificar os outros criminosos. Mudando um pouquinho de assunto agora, o que já foi sinônimo de progresso no país todo, né, inclusive na cidade de Rio Claro, hoje faz parte de um cenário extremamente deprimente, que causa tristeza e no centro da cidade de Rio Claro. Os vagões abandonados hoje viram sucata, estão ali praticamente num ferro velho a céu aberto e ainda servem de esconderijo para usuários de drogas. Vamos ver na reportagem. Uma história que começa em Rio Claro em 1876 e marcou a vida de muitas famílias. No auge, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro chegou a contar com mais de 3.000 funcionários na cidade, que era um importante centro de comércio. E quantas lembranças! Quem é que não gostaria de viajar de trem novamente? Eu viajei de trem, por exemplo, antes de nascer. Minha mãe veio de São Carlos dar-me a luz aqui em Rio Claro. Eu vim na barriga da minha mãe e voltei no colo. Mas com o tempo e a evolução de outros meios de transporte de passageiros, o Brasil optou por deixar o trem de lado. E é claro, a degradação foi inevitável. Hoje só é possível conhecer ou ficar mais próximo dessa forma mesmo. Em Rio Claro, a população ainda convive com eles, mas o que mais se vê são vagões abandonados. Grande parte está estacionada na área da empresa responsável, que fica anexo à estação ferroviária no meio da cidade. Deste lado, tudo degradado. E do lado de dentro, mais estrago. O local onde nós estamos até parece uma caverna e fica difícil imaginar que o desenvolvimento do país passava por aqui. Mas hoje, este tipo de espaço tem ficado no esquecimento. E esse aqui, por exemplo, só tem servido para outro fim: o uso de drogas. Um projeto visa retomar esta tradição e Rio Claro briga por isso. Até um abaixo-assinado já foi entregue ao governo estadual para que as linhas para passageiros voltem a ter atividades também por aqui. Nós temos esperança, a linha de trem que se planeja até a Americana vem até Rio Claro. Estamos insistindo nisso, entregamos aquele abaixo-assinado monstruoso, muitas caixas, né? E seria até um desprestígio para Rio Claro se nós não merecêssemos pelo menos uma resposta, coisa que até agora o governador não deu. Quem tem a possibilidade em São Paulo de sair num terminal de metrô, com possibilidade de ir a qualquer lugar de São Paulo, dispensaria o automóvel, né? Bom, nós entramos em contato com a concessionária que administra a ferrovia, a empresa Rumo, que apenas pediu para nós apontarmos o local onde existem vagões abandonados para depois verificar a situação. Esta é a informação no momento. Se a empresa retornar, nós vamos retomar o assunto aqui no Rio Claro Notícias.
Depois do intervalo, vamos falar sobre a reta final para o envio das declarações do imposto de renda. Olha, o prazo termina na sexta-feira, viu? E tem mais, você dorme bem ou nem tanto? Saiba que o sono traz várias consequências quando não dorme bem para a saúde e é possível monitorar para conseguir uma solução. Já já os detalhes, eu já volto. Olha, termina nesta semana o prazo para o envio das declarações de imposto de renda e tem muita gente, de novo, deixando para a última hora. Segundo informações da Receita Federal, cerca de 9 milhões de contribuintes ainda não enviaram as informações online para o site da Receita Federal. Mas dá ainda para enviar, tranquilo, importante não deixar para sexta-feira. E tem alguns detalhes que precisam ser observados e sobre isso nós vamos conversar com o Leonardo Alves. Ele tem mais informações sobre essa situação, mudanças inclusive para este ano. Léo, boa tarde. Explica tudo isso para a gente. Olha, boa tarde, Paulo. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Rio Claro Notícias. O pessoal tem que ficar atento aí no prazo, viu? Até porque, quanto antes for enviada a declaração do imposto de renda, mais cedo também o contribuinte pode receber a restituição. Eu vou conversar agora com o Luiz Gustavo Rufino, ele que é contador, vai nos dar mais informações. Primeiro de tudo, né, Luiz, quem precisa fazer a declaração, quem tem que ficar atento aí nesse prazo? Boa tarde. Quem precisa fazer a declaração são as pessoas, os contribuintes que tiverem rendimentos acima de R$ 28.559,70, bens ou direitos acima de R$ 300 mil, rendimentos isentos acima de R$ 40 mil e também houve ganho de atividade rural acima de R$ 142.798,50. E de que maneira isso acontece? É preciso uma documentação muito grande? Como que isso é feito? A documentação ela varia de caso a caso, mas a documentação padrão são os informes da fonte pagadora, os informes dos extratos bancários, né, e também a relação de bens e também o que aconteceu com esses bens, se eles foram vendidos, comprados. E é tudo pela internet? Tudo pela internet, pelo site da Receita Federal. Você baixa o programa e faz a transmissão pela internet. Teve mudança esse ano, né? Principalmente quando diz a idade de dependente, o que acontece? Exatamente. Alguns dependentes, a Receita Federal está exigindo o número do CPF, antigamente, principalmente para aqueles dependentes acima de 11 anos de idade. E se a pessoa perdeu o prazo, ela está dentro desse quadro aqui que a gente mostrou, mas não fez a declaração, o que está sujeito a acontecer com ela? Há uma multa de R$ 165,74 e também de 1% a 20% do imposto devido. E também as sanções como o bloqueio do CPF, onde o contribuinte não consegue fazer empréstimos e nem receber nenhum benefício do governo. Tá certo, Gustavo. Muito obrigado pelas suas informações. Olha, por isso é tão importante que quem faz parte desse grupo aqui que a gente comentou, faça realmente a declaração. Mais informações pelo site receita.fazenda.gov.br. Beleza, Léo? Obrigado pelas informações. E você que está procurando emprego, fique atento, todo dia tem oportunidade para você aqui no Rio Claro Notícias. Confira as vagas do PAT. As vagas desta quarta-feira são para auxiliar de enfermagem, cozinheiro industrial, encarregado de obras, jardineiro, mecânico eletricista, oficial de manutenção predial, operador de telemarketing, promotor de vendas, técnico de enfermagem e vendedor interno. Interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Olha, essa chuvinha, esse tempinho bom para dar aquela dormida durante a tarde. Pois é, mas isso é exceção. Quem pode, pode. Quem não pode, tem que se virar à noite mesmo. Só que muita gente anda dormindo mal e acha que isso pode ser um dia, outro, uma semana aqui, um probleminha ali, e o sono vai ficando atrapalhado por um longo tempo. E isso não é bom, faz um mal danado para a saúde. Existem técnicas para monitorar, identificar a sua dificuldade, para depois as noites ficarem bem mais tranquilas. Vamos ver na reportagem. Quem é que gosta desse barulho? Mas o sinal quer dizer que o dia está começando. Para quem não teve uma noite de sono tranquila, notícia nada boa. E o Reginaldo sabe bem o que é isso, passar a noite toda acordado. Uma realidade que assombra mais da metade dos brasileiros.
Insônia direto, porque como um pouco empresário, as contas não deixam eu dormir. Eu estou com problema vários já de insônia, não sei como resolver. A Maria também acorda bastante, mas no caso dela, o motivo tem 1 ano e 8 meses. Bom, ela acorda durante a noite, né, chorando. Eu penso que é fome, mas amamento, continua chorando do mesmo jeito. Eu não sei, assim, o que ela sente, não. E a culpa, de certa forma, é dessa nossa vida moderna, acelerada. A gente não para, não desliga, só que esquecemos que o prejuízo chega a qualquer hora. E aí não vale a desculpa que veio sem avisar. E no dia seguinte... O sono, ele quebra você. Você não dormiu bem, é terrível, terrível. Os problemas não aparecem apenas nos adultos, não. O prejuízo para a criança seria mais intelectual, seria no crescimento. A luz do tablet, a luz do celular, não permite que ele produza melatonina. Essa criança ela vai ter insônia de iniciação, com menos tempo dormindo adequadamente, com qualidade, né? Ela vai tendo mais vontade de comer carboidrato, que isso é uma das consequências da privação de sono. E essa criança começa a ganhar peso. E por causa da dificuldade, tem crescido a procura por tratamento. Este paciente vai ser monitorado. Veio até a clínica colocar os aparelhos e volta para casa. Já a Érica vai passar a noite toda por aqui mesmo. Além dos aparelhos, o ambiente é preparado para detectar o motivo da dor de cabeça que tem tirado o sono da dona de casa. Tem vezes que ela é mais desse lado. Então, assim, às vezes eu deito, dói, fica doendo, então você fica latejante. Você não consegue dormir. E às vezes eu até consigo dormir, mas ela continua ali. Um dos exames mais recomendados é a polissonografia. Ele é um exame que você faz 7 canais de eletroencefalograma, eletrooculograma para ver a movimentação dos olhos, eletromiograma para ver a movimentação de masseter e de queixo, para ver se tem bruxismo no caso, o eletrocardiograma, as cintas abdominais para a gente ver as apneias, então ele vai ter um termistor e uma cânula para ver a respiração, e o de perna, para ver se tem síndrome das pernas inquietas, que também é uma doença do sono. Bom, mas se caso você também tem enfrentado essa dificuldade, aí vão algumas dicas. Evitar o uso de aparelhos eletrônicos como TVs e celulares antes de dormir. Não ingerir bebidas com cafeínas durante a noite. Praticar exercícios no máximo 3 horas antes de dormir. E o principal, mas que a médica reconhece ser o mais difícil, criar o hábito de ir para a cama sempre no mesmo horário. Para os adultos, uma boa noite de sono pode ter de 4 a 6 horas. Já para as crianças, pelo menos 10 horas bem dormidas. É isso? A seguir, vamos falar de eventos envolvendo a culinária. Olha que vamos de feijoada até uma boa massa italiana, viu? Já, já. Olha lá, tem feijoada beneficente em prol da Casa das Crianças e quem traz as informações é a Janaína Moro. Esta é a 9ª edição da feijoada da Casa das Crianças, que hoje atende 150 alunos no período contrário à escola. Aqui ao meu lado está o presidente, o Gilmar, que vai dar os detalhes desse evento. Gilmar, o que está programado então para o dia 7? A feijoada nossa é completa, né? O padrão de feijoada. Muitas não têm o famoso torresmo que o pessoal gosta. Nós temos o famoso torresmo. Ela é realizada no Sobradão, no horário da meio-dia às 4 da tarde. Como fazer aí para aderir, né, o convite? O convite pode ser adquirido aqui mesmo na Casa das Crianças. Tem muitos diretores vendendo na Casa das Crianças, vendendo as adesões também. Agora explica para a gente aqui o que é desenvolvido com as crianças. Nós temos um trabalho visando uma parte de reforço escolar e a parte social. A parte social ela visa o reforço do vínculo familiar. Porque a maioria das crianças que estão aqui tem uma certa dificuldade no convívio social. Então existe um trabalho não só com a criança, mas juntamente com a família também. E esse recurso arrecadado com a feijoada vai ser revertido aqui? Ele é destinado a fazer frente aos custos operacionais da entidade, que não são poucos. São várias atividades, né?
Sim, as atividades, digamos assim, mais diretas com a criança. Nós temos aula como você está vendo agora, aula de capoeira, aula de dança, temos professor de educação física, tem aula de artesanato e principalmente o entrosamento social, o convívio social das crianças. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, se você quer ajudar aí essa entidade que já atende as crianças há 62 anos, basta fazer a compra aí da sua adesão, que custa R$ 35,00. O endereço aqui da Casa das Crianças é na Avenida 19, 1312, e o telefone para mais informações é o 3522-2978. Janaína Moro para o Rio Claro Notícias. Vamos ver a mudança do clima hoje, como segue o tempo à tarde? O sol só deu as caras no começo do dia, porque no meio da manhã o clima mudou totalmente com a frente fria que chegou ao interior do estado e trouxe nuvens carregadas e chuva para grande parte da região, como aparece nesta área aqui do mapa. Essas imagens mostram o tempo em Rio Claro, mas por enquanto pouca diferença nas temperaturas. Em Santa Gertrudes, a máxima chega aos 30 graus, a mínima fica na casa dos 21. Aqui em Rio Claro, clima abafado, com máxima de 29. Em Ipeúna, a tendência é a mesma, com poucas variações. Tempo chuvoso e abafado, a mínima é de 19 graus. E apesar das temperaturas hoje, a tendência é que a chuva traga frio nos próximos dias. E lá fora tá mandando água e a gente vai seguir aqui com receita. Olha, agora há pouco no Tintim por Tintim, você viu o pessoal aí da festa italiana, o pessoal lá de Cascalho preparando aqui uma carne, uma receita especial nessa semana comemorativa por lá, muito evento bacana. Mas nós também demos uma passadinha lá no Centro Cultural, lá em Cascalho mesmo, para ver um preparativo de uma receita, de um prato mais típico impossível. A cozinha é aquela da nona mesmo. Panelas tamanho família, forno a lenha, um frasco para vinhos caprichado. Todos os detalhes que nos levam em um piscar de olhos para a Itália. Este não dá para sentir, mas o cheirinho também é característico. O prato de hoje é massa ao molho de limão e, para começar, os ingredientes. La scorza e il succo di un limone siciliano grande. Un bicchiere di pasta fresca, sale quanto basta e parmigiano grattugiato. Assim é um pouquinho mais difícil de entender a receita, mas não poderia ser de outro jeito, já que estes são estudantes de italiano e o evento faz parte de uma semana que procura, entre outros aspectos, preservar a língua de origem de 90% das famílias de Cascalho. Nós resolvemos fazer a Semana Italiana junto com a Associação Trevisani, no mundo, que começou em 2005, para poder manter e resgatar a história do nosso bairro do Cascalho, que são 100 famílias que aqui construíram a sua história. Estes são moradores de Cascalho, de famílias italianas, e alguns já estudam a língua há 10 anos. E nada melhor do que uma aula diferente que, além de trazer conhecimento, ainda agrada ao paladar. Esses alunos que apresentaram a receita são do curso avançado de italiano e eles que sempre cozinham, adoram cozinhar. Nós trocamos receitas e toda vez que fazemos festas e jantares, são eles que cozinham. Então nós achamos uma ideia interessante mostrar para as pessoas que italiano também é aprender língua italiana, também é aprender uma boa cozinha. Como em toda boa receita tradicional italiana, a massa tem que ser fresca. Um processo artesanal e trabalhoso. É preciso sovar, deixar a massa descansar, abrir com o rolo e depois esperar que ela seque. Mas o chefe Vanderlei garante que vale a pena. E a receita também não poderia deixar de ser do livro de família. Antes de mais nada, em casa não se come outra massa a não ser a feita em casa. Isso veio de onde? Veio lá da nona, da minha mãe, certo, que fazia a massa em casa. E essa cultura veio passando e ela realmente, eu via e ajudava a minha mãe a fazer massa. Depois vem o molho com um ingrediente típico da região da Sicília. Este limão dá um toque especial ao prato. O que também não pode faltar é ele, o queijo parmesão. Mesa arrumada também com as cores da bandeira italiana. Vinho servido e chega enfim a hora de mangiare.
Viva a Itália! Certamente em casa vai ter um macarrão, né? Deu vontade, não tem como ficar alheio a essa delícia tradicional dessa receita italiana, da culinária italiana, tão presente no nosso dia a dia. O Rio Claro Notícias fica por aqui, mais informações 10 da noite e ao vivo eu volto amanhã 12h30 contando com você. Até lá.